lápis ainda, mas o que tem aqui? É, uma lapiseira tem uma borracha, muito bem. E cada um vai nos falar uma coisa diferente. Quem que fez os lápis? Quem inventou os lápis? Isso, mas a gente sabe qual o nome desse homem? A gente sabe muitos cientistas que inventaram muitas coisas, né? Mas nós não sabemos quem inventou os lápis. Mas eu sei de uma coisa muito importante, que se esses lápis são comparados a nós, que somos igreja, eu sei quem me criou. Você sabe quem criou você? Jesus. Muito bem, Jesus. Jesus é Deus, Deus o Criador de todas as coisas. Ele criou o céu, o mar. O que mais que ele criou? A terra. O que tem na terra? Os animais, as pessoas. Muito bem. O nosso Deus é um Deus criador. E este Deus criador ama todas essas coisas que ele criou. Mas ele ama a mais principal que ele criou. Sabe quem é? Isso, eu e você. E a Bíblia fala isso. Quem pode abrir para mim lá em João 3,16? Eu quero uma criança, pode ser? Abriu? Então você vai ler só a primeira parte do versículo, a parte A, tá? João 3,16. Pode ler. Pode ler sentadinho, não precisa levantar não. Tá, eu só quero ouvir, tá? Porque Deus amou o mundo. E quem faz parte deste mundo? Eu e você. E todas as coisas que Deus criou, não é verdade? Por que esse lápis amarelo? Que lembra o amarelo para mim? Que Deus tem criado, que é uma cor assim tão bonita, o ouro, o sol, não é verdade? E o sol me lembra o céu. O céu é um lugar maravilhoso. Sabe, a Bíblia fala que o céu é onde as ruas vão ser de ouro, vão ter mansões para cada um de nós morar. A rua, os rios lá vão ser de águas bem transparentes. Um lugar onde que não vai ter dor de dente, não vai ter dor de barriga, nós não vamos ter fome. Sabe por quê? O céu é perfeito. Como perfeito é o nosso Deus. E Ele criou eu e você com toda essa perfeição. Nós temos duas mãos, uma que auxilia a outra, os dois pés que nos sustentam para andar, não é verdade? Uma mente para nós pensarmos, aprendermos muitas coisas, não é verdade? Esses lápis, eles são diferentes por fora, mas como o nosso amigo falou, ele tem o grafite, que são todos pretos. Por quê? Eu e você, nós somos todos diferentes por fora, não somos? Nós somos um mais branquinho, né? O outro mais moreninho, assim, meio amarelinho, não é verdade? Um outro mais escurinho. Porém, por dentro nós somos iguais. Muito bem. Então, e o adulto que é grandão assim? Mas por dentro ele é igual. Muito bem. Nós somos todos iguais. E a palavra de Deus que diz isso lá em Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35. Pode? Ele vai ler agora, pode ser? Você deixa o seu amiguinho? Como você chama? O Jonatas vai ler, tá bom? Atos 10, capítulo 10, 34 e 35.
E o 35? Mais de todas? Mas toda nação que teme e faz a obra do nosso Senhor, que é justo. Então, Pedro fala que Deus não trata nós com diferença, seja o grandão ou o pequenininho. Eu já perdi o meu lápis pequenininho. Então, Deus faz diferença comigo e com você? Porque eu sou adulto e porque você é pequenininho? Não, muito bem. É a palavra de Deus que disse isso, né? Os lápis, eles foram feitos com um propósito, de escrever. Mas eu, grande, e você pequenininho, nós temos um propósito também, um único propósito, que é glorificar a Deus. E como nós podemos glorificar a Deus? Louvar, cantar, né? Mas é só cantar assim, não, né? Quando a gente louva, a gente tem que louvar com o coração. Muito bem. Que mais? Orar, ler a Bíblia. Muito bem. Que mais? Só isso? Nós glorificamos a Deus também quando nós aprendemos a obedecer os mais velhos. Muito bem. Ir na igreja. Mas nós glorificamos a Deus também quando nós aprendemos a palavra dele e levamos a outras crianças que não conhecem. Eu fiquei sabendo que aqui na igreja tem um projeto muito lindo, né? Isso, um projeto de missões. E trabalha com as crianças, não é? Ainda é o projeto de karatê? Futebol. De futebol, que legal. E vocês também fazem parte desse projeto? Fazem parte desse projeto? E vocês já ensinaram para as outras crianças sobre o amor de Jesus? Não, ainda não, vocês viram? Deus nos fez iguais por dentro. E nós fomos feitos para glorificar a Deus. Então quando nós aprendemos, nós viemos aqui na igreja para aprender da palavra de Deus. Muito bem. E nós somos importantes, independente do tamanho, mas Deus deixou a palavra dele para mim e para você. E nós precisamos transmitir essa palavra. Então as crianças que vêm aqui, elas também querem conhecer esse amor maravilhoso de Deus, não é verdade? Vocês conheceram o amor maravilhoso de Deus? Muito bem. E eles também precisam conhecer, é isso que Deus quer quando fala em glorificar. Então a gente canta com eles, vocês cantam junto com eles? Cantam? Eles já aprenderam os hinetos? Mais ou menos? Os hinetos da igreja? Os hinos? Então, olha, que mensagem que tem cada hino tão bonito, não é? Que tem a mensagem de Deus. E nós precisamos então falar dessa mensagem de Deus, né? Eu, você, todos nós. Eu e você somos iguais. E o que acontece? E existem alguns lápis que olha só o que aconteceu com esse. O que aconteceu com essa ponta? Tá? Quebrado. O que a gente faz com o lápis quando quebrou a ponta? E se a gente não tiver... Isso, mas se a gente não tiver apontador? A gente pega a faca. E se não tiver faca? Hã? A gente usa o lápis? Se não tiver ponta. Não tem faca, não tem apontador. O que a gente tem? É, mas e se não dá para comprar até a hora de chegar o que você precisa usar? A gente tem um problema, não é, com esse lápis. E às vezes quando acontece de quebrar essa ponta, o que a gente faz? A gente deixa o lápis de lado, não é? A gente tenta comprar outro como
disse o nosso amigo, e esse lápis vai ficar esquecido. E sabia que eu e você temos um problema igualzinho a esse lápis? Você sabe qual que é esse problema? O lápis vai ficando menor. Não, o lápis está com problema agora, ainda a gente não apontou ele. Então ele vai ficar do mesmo tamanho, só sem ponta, não é? Então ele tem um problema. E eu e você também temos esse problema. Que problema é esse? Muito bem, o pecado. E você sabe o que é pecado? Não mentir. Fazer o mal. Isso, mas olha, eu vou dar uma definição para vocês entenderem melhor o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que eu penso, falo ou faço que não agrada a Deus. Vamos repetir comigo? Pecado é tudo aquilo Eu falo e faço que não agrada a Deus. muito bem. Aí o que a gente faz que é pecado? Mentir, que mais? Roubar, muito bem. Falar palavrão, espancar, bater. Hoje em dia já é espanto, já acontece muito bem. E sabe, nós já nascemos com essa vontade de pecar. Desde pequenininho. Sabe quando a gente ainda não sabe falar? Quando a gente nem Quer nenenzinho, mas quer bola, o que a gente faz? Chora, faz birra, bate pé no chão, não é? Nós já nascemos com vontade de pecar. E o pecado tem um castigo. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos 6:23. O pecado deixa o nosso coração assim, ó, escuro, sujo, não é verdade? E Romanos 6:23 fala que, quem pode abrir aí para mim? Vamos deixar um outro amiguinho, pode ser? Você já achou? Você não quer falar? Então, o nosso amiguinho está achando ali, ele vai ler para mim. Romanos 6:23. É o grandão, e embaixo do 6 você vai achar o 23 bem pequenininho. Isso, pode ler. Não quer ler? Quem quer ler do lado dele? Você lê para mim, por favor? Eu vou deixar você ler o próximo, tá bom? Isso, porque o salário do pecado é a morte. Quando Deus criou o mundo, Ele fez Adão e Eva, e eles não iriam morrer. Mas por causa do pecado, a morte entrou no mundo. E o pecado nos deixa longe de Deus para sempre. Esse é o castigo do pecado, sabia? Nós morremos e não irmos para o céu, morar com Deus, aquele lugar maravilhoso e perfeito, não é verdade? Com o coração sujo de pecado, com as coisas que nós fazemos, porque eu e você nascemos com pecado. Eu peco e você peca. A Bíblia fala, porque todos pecaram. Então isso fala menos do Joãozinho? Fala menos a Ágata? Não, fala todos, não é verdade? Então todos nós pecamos. E nós temos um problema, assim como este lápis tem um problema. Ele não escreve, não é verdade?
E nós continuamos pecando. Mas existe algo que pode solucionar o problema, que é o apontador ou a faca, não é verdade? O que acontece com esse lápis? Ele volta a ter uma ponta. Muito bem. Então o lápis pode nos ajudar a voltar a ter ponta. O apontador pode voltar o lápis ter ponta. Mas o lápis vai escrever sozinho? Não, é verdade? Ele precisa da mão de um homem. Muito bem. E eu e você? Nós vamos deixar pecados nas nossas vidas? Nós precisamos de alguém que nos ajude, que nos salve do nosso problema, não é verdade? E quem pode ser para nos fazer isso? Deus. Muito bem, Deus. Vou te apresentar então esse lápis vermelho que tem uma borracha. Sabe por quê? Jesus é o único que pode apagar os seus erros, os seus pecados. Sabe por quê? A Bíblia fala lá em Hebreus 9:22